Capítulo 3, versículo 16. Vamos estar lendo 16 e 17. Depois de Ezequiel. Já quero agradecer a Deus pela oportunidade de ele ter me concedido. Também quero agradecer a pastora por ter me confiado em estar trazendo a palavra do Senhor para os irmãos. Daniel capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? Que diz assim, vamos estar lendo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram-lhe ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. Aleluia. Voltem aos seus lugares, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Foi passado um tema, o chamado de Deus para servir com alegria. Amém? Quando nós falamos de servir com alegria, é necessário cada dia mais nós se lembrarmos que servir com alegria não é somente colocarmos um sorriso no rosto e por trás estar todo o tempo murmurando, estar todo o tempo reclamando, estar em todo o tempo achando que o que o Senhor está fazendo não é o suficiente, mas sim estar cada dia mais buscando ao Senhor, porque servir com alegria está muito mais além disso. Servir com alegria quer dizer, nós temos que estar cada dia mais sendo grato ao Senhor, porque servir com alegria não é somente nós colocarmos um sorriso no rosto, mas sim estar cada dia mais declarando para o Senhor que nós estamos gratos, que nós estamos sendo gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor Jesus ele passou para que hoje nós pudéssemos ter uma chance de alcançar a salvação, para que hoje nós pudéssemos saber que nós temos uma chance de alcançar o céu. Então, aqui a Bíblia vai nos falar que lá na cidade que o rei Nabucodonosor ele vai até a cidade de Jerusalém, ele vai até Jerusalém e vai dizer que ele vai atacar a Jerusalém e vai capturar o rei de Judá, de Judá. Vai dizer que ele vai capturar aquele rei e por permissão de Deus, vai dizer que ele vai trazer alguns utensílios de lá do templo do Senhor, de lá da casa do Senhor. Ele vai trazer alguns utensílios para a casa do tesouro dos deuses que ele servia. Por quê? Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque aquele povo ele não estava mais seguindo ao Senhor, ele não estava mais servindo ao Senhor, eles não estavam mais seguindo ao Senhor, mas estavam servindo a outros deuses. Eles não estavam fazendo as coisas conforme o Senhor ele tinha ordenado. Eles não estavam mais servindo ao Senhor, mas estavam fazendo as coisas conforme a vontade dele. Mas o que nós entendemos com isso é que quando nós deixamos de servir ao Senhor com alegria, quando nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor ele nos ordena, cada dia mais o Senhor ele vai se afastando de nós. Cada dia mais nós estamos perdendo a presença do Senhor. Por quê? Porque quando nós deixamos de servir ao Senhor com alegria, quando nós deixamos de estar servindo ao Senhor, nós estamos cada dia mais se afastando do Senhor. Mas o que eu entendo com isso é que nós não temos que ser cada dia mais como aquela cidade, como aquele povo que não estavam mais servindo ao Senhor, mas é necessário cada dia
aproximar do Senhor, para que o Senhor ele venha se agradar cada dia mais de nós. E então a Bíblia vai falar que ele não somente leva os utensílios e o rei, mas vai dizer que ele vai dar uma ordem para os chefes dos eunucos para que pegasse alguns jovens da parte do reino e dos príncipes e levassem para a Babilônia para servir a ele no reino. Mas não era qualquer jovem, ele queria jovens que eram muito sábios, que eram muito bons de aparência, e eles também tinham que ser muitos inteligentes, eles tinham que ser muitos, eles tinham que servir, eles tinham que ser bem preparados e ter muita inteligência. Então vai dizer que eles vão pegar, que o chefe do eunuco ele vai levar estes jovens, e entre esses jovens vai dizer que estava Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Vai dizer que esses 4 jovens eles vão ser levados para a Babilônia. E então vai dizer que lá na Babilônia ele vai servir, ele vai... Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória! E então vai dizer que eles vão ser levados para a Babilônia. E então vai dizer que eles vão ser levados lá para a Babilônia. E então vai dizer que tem muitas vezes nas nossas vidas que o Senhor ele vai deixar nós passarmos por coisas, por aflições, por provações, para nós entendermos que é necessário cada dia mais nós servirmos ao Senhor, porque muitas das vezes o Senhor ele vai deixar nós passarmos por provas, por coisas para nos afirmar cada dia mais no Senhor, para que o Senhor ele venha ver se nós estamos servindo a Ele com alegria, ou se nós estamos servindo somente porque servindo ao Senhor, se nós estamos realmente servindo ao Senhor com alegria, ou se nós estamos servindo porque estamos dando ordem, porque nós estamos recebendo a ordem, porque nós estamos, ou se nós estamos servindo por necessidade. Mas vai dizer que eles vão ser levados para a Babilônia, mas vai dizer que eles não vão se adaptar àquele povo. Eles vão continuar servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus a qual eles serviam. Eles vão continuar a servir ao Deus Todo-Poderoso com alegria. Não vão estar a todo momento reclamando, porque tem muitas pessoas que elas só basta o Senhor deixar passar por uma provinha, por algo bom, e as pessoas começam a murmurar, as pessoas começam a reclamar, começam a estar todo o tempo reclamando ao Senhor, porque elas estão passando por aquilo, porque aconteceu aquilo na vida dela. Mas o que eu entendo com isso é que é necessário que nós não venhamos estar fazendo como essas pessoas, estar o tempo todo reclamando, mas sim fazer como aqueles jovens, continuar servindo ao Senhor, continuar exaltando ao Senhor, continuar fazendo conforme o Senhor ele ordenar para nós fazer, continuar cada dia mais servindo com alegria. E então vai dizer que aqueles jovens eles vão ser levados para a Babilônia, eles vão o rei Nabucodonosor ele vai dar uma ordem para que o chefe do eunuco dasse a ele de alimento, desse a todos os manjares, todos os vinhos que fossem servidos ao rei, era para as mesmas coisas dar para aqueles 4 jovens. E então durante 3 anos eles iam continuar servindo, eles iam continuar se alimentando dos manjares do rei, daquelas coisas que o rei se alimentava. Mas vai dizer que eles não querer se contaminar com aquele povo, eles não aceitar aquelas coisas, vai dizer que eles vão pedir para o chefe do eunuco para dar somente para eles
e água. E então vai dizer que desse modo, vai dizer que os cozinheiros eles fizeram com eles. Mas mesmo assim, ele não, mesmo que o chefe ele não tinha dado a ordem, vai dizer que ele decidiu não se contaminar, porque eles sabiam que a partir do momento que eles aceitassem aquelas comidas que o rei ele tinha dado para eles, eles iam acabar se contaminando, eles iam acabar andando do jeito que aquele povo ele estava andando, servindo a outros deuses. Eles sabiam que a partir do momento que eles comessem daqueles manjares, eles iam se contaminar. E hoje não é diferente, mas tem muitas pessoas que elas preferem se contaminar com as coisas que Satanás entrega, com as coisas que Satanás ele coloca sobre aquelas pessoas. Elas preferem aceitar os manjares de Satanás, preferem aceitar as coisas de Satanás do que cada dia mais se renunciar, de que cada dia mais se encher das coisas que o Senhor lhe dá. Tem muitas pessoas que elas preferem fazer aquilo que agradam a elas, porque eu creio que se muitas pessoas, se fosse antigamente, o povo ia preferir os manjares do que estar todo o tempo comendo somente legumes e bebendo água. Eu creio que o povo ia querer comer, ia querer os manjares. Mas vai dizer que aqueles jovens, eles não receberam os manjares, eles preferiram comer os legumes para não se contaminar com aquele povo, para não se contaminar. Então, o que eu entendo com isso é que é necessário cada dia mais nós se enchermos da palavra do Senhor, se queremos cada dia mais servir ao Senhor com alegria. É necessário cada dia mais nós buscarmos as coisas do Senhor, buscarmos cada dia mais as coisas do céu e não estar aceitando os manjares de Satanás, não estar aceitando as coisas que Satanás ele nos oferece, porque as coisas podem até ser agradáveis aos olhos do homem, mas não é agradável aos olhos de Deus. Então é necessário que cada dia mais nós venhamos a se encher cada dia mais das coisas de Deus e não estar aceitando os manjares de Satanás, porque cada dia mais que nós, a Bíblia vai dizer que quando eles continuaram a comer daqueles legumes e eles não comeram os manjares do rei, vai dizer que eles ficaram fortes e eles ganharam muita sabedoria da parte do Senhor. Eles foram os 4 jovens mais fortes daquele povo. Aleluia. Então o que eu entendo com isso é que quando nós escolhemos cada dia mais servir ao Senhor, cada dia mais se encher das coisas do Senhor e não das coisas de Satanás, o Senhor cada dia mais nos fortalece, o Senhor ele cada dia mais nos enche de sabedoria, o Senhor cada dia mais ele nos fortalece, o Senhor ele cada dia mais nos limpa daquilo que Satanás ele tentou nos sujar. Então é necessário que cada dia mais nós venhamos se alimentar cada dia mais do Senhor e não estar se alimentando das coisas do mundo, não estar pensando em estar voltando para o mundo, mas estar cada dia mais servindo ao Senhor com alegria, estar cada dia mais se enchendo das coisas do Senhor. E então vai dizer que eles vão ganhar muitas sabedorias, eles vão ficar muito fortes. E então vai dizer que a partir desses 10 dias, vai dizer que o cozinheiro, eles vão começar a somente dar legumes para eles. E então vai dizer que depois desses dias que se passaram, esses 3 anos, vai dizer que eles vão ser levados até o rei. E então o rei ele vai ver que somente aqueles 4 eles tinham uma sabedoria muito mais além do que os outros que estavam ali, que estavam também que estavam fazendo que estavam durante aqueles 3 dias. Mas vai dizer que o rei, eles vão colocar eles para estar ali para estar ali durante ali o reino do rei. Vai dizer que eles então ficaram ali. E então vai dizer que
durante esse tempo, vai dizer que o rei Nabucodonosor ele vai ter um sonho e ele vai ficar muito atordoado com aquele sonho, porque ele não sabia o significado. E então ele vai chamar muitas pessoas, vai chamar todos os sábios daquele reino para que eles pudessem revelar o sonho e revelar a revelação do sonho, o que o sonho ele queria falar. Então ele vai chamar aqueles reis ali, para aqueles magos, aqueles que tinham muitas sabedorias, para que eles pudessem revelar o sonho. Mas vai dizer que nenhum conseguiram revelar o sonho. E por muito, como eles estavam muito, eles não revelaram o sonho, vai dizer que o rei ele ficou muito irado, ele vai ficar muito irado com aquele povo que não tinha, porque eles não tinham revelado, eles não tinham conseguido revelar o sonho para o rei. E então vai dizer que o rei ele manda uma ordem para que matasse todo aquele povo, porque eles não tinham revelado, eles não tinham tirado aquilo que estava agoniando o rei, eles não tinham revelado o sonho. Mas vai dizer que quando Daniel ele descobre que o rei tinha dado essa ordem para matar todos aqueles homens, vai dizer que ele vai começar a orar ao Senhor e pedir para que o Senhor ele desse a revelação do sonho para ele. Então vai dizer que eles vai durar 3 dias jejuando e orando ao Senhor para que o Senhor ele desse a revelação do sonho para ele. E então vai dizer que depois que desses 3 dias, vai dizer que o Senhor ele vai revelar o sonho para ele. E o que eu entendo com isso é que quando nós estamos servindo ao Senhor, quando nós escolhemos cada dia mais servir ao Senhor com alegria, quando nós escolhemos cada dia mais seguir ao Senhor, o Senhor ele nos revela coisas escondidas, o Senhor ele nos dá cada dia mais revelação, o Senhor ele nos dá cada dia mais o entendimento, o Senhor ele cada dia mais nos revela coisas que muitas pessoas elas não conseguem revelar, por muitas pessoas que elas não entendem as coisas, mas cada dia mais quando nós escolhemos servir ao Senhor, quando nós escolhemos seguir ao caminho do Senhor, o Senhor ele vai estar cada dia mais nos revelando aquilo que muitas pessoas elas não sabem. E então vai dizer que eles vão até o rei e vão revelar o sonho para o rei. E o rei ele vai abençoar muito a Daniel. E então ele vai ser muito abençoado pelo rei. Mas vai dizer que vai chegar um dia em que o rei ele vai levantar uma estátua de ouro e ele vai começar, ele vai dar uma ordem vai criar um decreto para que todos aqueles que servissem o rei, todos aqueles que tivessem ali naquele reino, eles tinham que adorar aquela imagem, eles tinham que se prostrar àquela imagem e começar a adorar aquela imagem. Mas vai dizer que o rei ele vai dar aquela ordem, mas a Bíblia vai nos falar que ele vai dar aquela ordem, mas vai dizer que Misael, Azarias e Ananias, eles não vão se prostrar, eles não vão adorar a imagem, porque eles sabiam que o Deus do poderoso, ao qual eles serviam, ia guardar ele, ia proteger ele e não ia deixar que nenhum mal acontecesse a ele. Porque quando o rei ele lançou aquele decreto, ele vai dizer logo que aqueles que não adorassem aquela imagem, aqueles que não se prostrassem àquela imagem, ia ser lançado no fogo, ia ser lançado naquela fornalha ardente. E então vai dizer que ele vai lançar esse decreto, e quando aqueles instrumentos vão ser tocados, vai dizer que aquele povo eles vão começar a se prostrar àquela imagem, eles vão começar a estar lá adorando aquela imagem.
jovens, eles não se prostraram, eles não adoraram a imagem, porque eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso ao qual eles serviam era maior do que aquela imagem. O Deus Todo-Poderoso ao qual eles estavam servindo com alegria, eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso ia guardar eles. E então vai dizer que aquelas pessoas, vai dizer que alguma daquelas pessoas que estavam ali, vai dizer que vai até o rei e vai falar para o rei que aquele povo, ele não se prostrou. E o que eu entendo com isso é que quando nós não se prostramos a Satanás, quando nós resolvemos cada dia mais a servir ao Senhor, muitas pessoas elas vão se levantar contra a nossa vida para tentar nos abater, para tentar nos entristecer, para fazer coisas para tentar nos tirar do caminho do Senhor, para tentar nos enfraquecer, nos tirar do foco do Senhor. Mas nós temos que não deixar que essas coisas venham nos atingir. É necessário cada dia mais nós escolhermos servir ao Senhor e estar cada dia mais seguindo nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque quando essas pessoas se levantar, o Senhor ele vai entrar em providência, o Senhor ele vai quebrar a cadeia e vai operar a nosso favor. Mas é necessário cada dia mais nós escolhermos seguir em diante e não ficar ouvindo o que essas pessoas elas vão falar contra nossas vidas, mas estar cada dia mais seguindo firme com o Senhor. Porque tem muitas pessoas que elas estão até servindo ao Senhor, mas quando essas pessoas começam a se levantar, elas querem resolver com as suas próprias mãos, elas deixam de entregar na mão do Senhor, de confiar que o Senhor ele vai agir e querem resolver com a própria mão e querem achar que elas podem conseguir resolver com a própria mão, que elas não precisam que o Senhor entre em providência. Mas nós temos que não ser como essas pessoas, mas sim estar cada dia mais entregando na mão do Senhor, estar cada dia mais seguindo o chamado do Senhor, estar cada dia mais servindo com alegria e deixando com que essas pessoas, o Senhor ele vai entrar em providência, o Senhor ele vai agir ao nosso favor. E então vai dizer que essas pessoas, elas foram até o rei e falaram para o rei que aquele povo não está, que aqueles 3 jovens eles não tinham se prostrado, que aqueles jovens eles não serviam ao Deus, a imagem, que aqueles 3 jovens eles não serviam ao Deus que o rei Nabucodonosor seguia. E então vai dizer que ele, muito enfurecido, vai chamar aqueles 3 jovens para a beira até o rei, e vai dizer que ele vai perguntar àqueles jovens, e vai dizer àqueles jovens que porque eles não estavam servindo, porque eles não tinham servido ao Deus, a imagem lá que eles tinham levantado, porque eles não tinham se prostrado àquela imagem, porque ele não estava servindo ao Deus que eles serviam. E então vai dizer que o rei os 3 jovens, ele vai virar para ele e vai dizer que eles não serviam aqueles deuses, porque ele tinha um Deus Todo-Poderoso a quem ele servia, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso era maior do que aquela imagem que ele tinha levantado. Por mais que aquela imagem era grande, o Deus Todo-Poderoso é bem maior do que aquela imagem. Ele reconhecia que ele tinha um Deus maior, a qual ele servia com alegria, a qual ele tinha prazer de servir. E então vai dizer que ele então vai dizer que o rei Nabucodonosor, muito irado, ele vai dizer para aqueles jovens que ele ia dar mais uma chance àqueles jovens, que quando ele mandasse tocar novamente os instrumentos, aqueles jovens tinham que se prostrar e adorar aquela imagem. Mas vai dizer que os 3 jovens eles vão virar para ele e vai dizer para ele que não tinha precisão dele mandar tocar novamente ele não tinha precisão de novamente tocar aquelas trombetas, ele não tinha precisão de novamente tocar os instrumentos, porque ele sabia o Deus que ele servia, que o Deus que ele servia ia livrar ele daquela fornalha, que o Deus ao qual ele servia ia livrar ele da mão do rei.
jovens ele fosse lançado sobre aquela fornalha. Mas vai dizer que caminham aqueles jovens quando foram levados até a fornalha, vai dizer que os homens que estavam levando eles vai ser queimados e vão morrer. Mas vai dizer que aqueles jovens eles vão ser lançados dentro da fornalha e eles não vão ser queimados. Mas vai dizer que o rei Nabucodonosor, eles estavam pensando que aqueles jovens eles iam morrer na fornalha porque não tinham obedecido a ordem do Senhor, porque ele não tinha obedecido a ordem do rei Nabucodonosor, porque eles não tinham recebido, porque eles não tinham feito aquela ordem que o rei Nabucodonosor tinha dado para eles. Mas vai dizer que quando o rei Nabucodonosor estava lá pensando que ele ia ouvir os gritos dos jovens gritando, vai dizer que ele ia vista para lá para dentro e ver que os três jovens estavam eles não estavam sendo queimados, mas vai dizer que eles estavam passeando sobre o fogo. E além deles estar passeando sobre o fogo, vai dizer que o rei Nabucodonosor ele avista um quarto homem que estava lá no fogo. E eu creio que aquele quarto homem era o Jesus de Nazaré, era o Deus Todo-Poderoso que estava guardando aqueles jovens. Por quê? Porque eles estavam servindo ao Senhor, porque eles escolheram, mesmo que eles declararam que mesmo que ele fosse lançado dentro da fornalha, mesmo que eles morressem, até que eles morressem, ele preferia morrer do que ele servir ao Deus lá, do que ele servir à imagem. Mas é isso que o que eu entendo com isso é que é assim que nós temos que servir. Nós não temos que deixar que nada nos tire dos caminhos do Senhor, que ainda que nós viemos morrer, mas que nós viemos morrer na presença do Senhor, que nós viemos preferir estar cada dia mais servindo ao Senhor, que nós viemos cada dia mais reconhecer que aquilo que o Senhor lhe passou, que o Senhor ele sofreu na cruz por amor de cada um de nós, que nós viemos cada dia mais ser como o Senhor Jesus, cada dia mais reconhecer que o Senhor Jesus, tudo aquilo que ele passou para a nossa vida, que ele passou naquela cruz, que ele morreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui servindo a ele. É necessário nós sermos cada dia mais, e que mesmo que nós viemos morrer, que nós viemos cada dia mais continuar servindo a Deus com alegria, estar cada dia mais reconhecendo que aquilo que o Senhor ele passou, que o Senhor passou aquelas coisas, mas que nós viemos cada dia mais servir com alegria ao Senhor, ser cada dia mais grato ao Senhor, porque aqueles jovens eles sabiam que eles tinham um Deus Todo-Poderoso que ia livrar eles, e até que eles não, que o Senhor ele não tirasse ele daquela fornalha vivo, mas eles sabiam que eles iam morrer, que o Senhor ele ia estar guardando ele, porque ele preferiu, ele mesmo morrendo, ele mesmo se eles morressem, ele mesmo assim ele preferiu servir ao Senhor, ele mesmo assim ele preferiu ser jogado, ser lançado na fornalha, mas ele preferiu estar cada dia mais servindo ao Senhor. E assim que nós temos que ser. Satanás ele vai colocar muitas coisas para nos tirar da presença do Senhor, ele vai colocar muitas coisas para nos tirar dos caminhos do Senhor, porque ele não quer que nós alcance o céu, ele quer que nós pense que aquilo que o Senhor ele passou na cruz não foi em vão. Mas nós não temos que deixar Satanás ele colocar essas coisas na nossa mente, mas estar cada dia mais seguindo ao Senhor, estar cada dia mais servindo ao Senhor com alegria, porque aqueles jovens eles sabiam que ainda que eles morressem, mas eles sabiam que o Deus que eles serviam ia estar a todo momento com ele, que ainda que eles morressem morresse carnal, mas eles sabiam que eles iam viver uma vida eterna com o Senhor Jesus. E assim que tem muitas pessoas que elas não querem servir ao Senhor, porque elas acham que elas estão perdendo tempo na obra do Senhor, que elas estão perdendo tempo na casa do Senhor. Mas
Porque cada dia mais que nós servimos ao Senhor, cada dia mais que nós estamos passando com o Senhor, nós estamos cada dia mais servindo ao Senhor, nós estamos cada dia mais se aproximando do Senhor, nós estamos cada dia mais alcançando ao céu. Nós não temos que deixar essas pessoas, Satanás colocar essas coisas na nossa mente. Nós não temos que ser como essas pessoas que ficam pensando, achando que estar na casa do Senhor é perda de tempo. Nós temos que cada dia mais servir ao Senhor, cada dia mais seguir nos caminhos do Senhor. Porque quanto mais nós estamos, quanto mais nós estamos servindo ao Senhor, quando nós estamos cada dia mais servindo a Ele com alegria, nós estamos cada dia mais se aproximando do Senhor. E então vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele vai declarar para aquele povo que o quarto homem da fornalha que ele tinha avistado era semelhante a um filho do homem, um filho de Deus, era um filho de um Deus. Então, o que eu entendo com isso é que o Senhor, onde nós estivermos, o que nós estivermos que passar, que é necessário que nós vimos cada dia mais passar com o Senhor, porque em todo momento o Senhor Jesus, ele vai estar nos guardando, o Senhor Jesus, ele vai estar conosco, ele não vai nos deixar nós passarmos por nenhuma aflição sozinho, o Senhor, ele não vai deixar nós passarmos por nada sozinho, o Senhor, ele, o tempo todo, ele vai estar nos guardando, o Senhor, todo tempo, ele vai estar nos livrando, o Senhor, todo tempo, ele vai estar nos guardando, ele vai estar conosco, ele não vai nos deixar nós passarmos sozinhos, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele sabe que nós estamos cada dia mais servindo a Ele com alegria. Então, se nós estivermos cada dia mais servindo com alegria, o Senhor, ele vai estar nos guardando. E então vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele vai dar uma ordem para que ele vai chamar aqueles 3 jovens, para que aqueles jovens ele visse até ele, e vai dizer que aqueles jovens ele sai daquela fornalha sem nenhuma queimadura, vai dizer que ele vai sair e nada vai ser queimado, somente as correntes que estavam prendendo aqueles jovens vai ser queimado, mas vai dizer que nada vai ser queimado, eles vão sair inteiro com sua roupa sem nada ter queimado. Por quê? Porque o Senhor estava guardando eles. E então vai dizer que a partir daquele momento, vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele vai dar uma ordem para que ninguém pudesse afrontar ao Deus que aqueles 3 jovens eles serviam. E ele vai dizer que aquele rei Nabucodonosor, ele também vai adorar ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai saber, ele vai dizer para dar uma ordem para aquele povo, que aquele povo ele também passasse a adorar ao Deus Todo-Poderoso. E o que eu entendo com isso é que a partir do momento que nós fazemos conforme o Senhor ele nos dá uma ordem, conforme o Senhor ele está nos ordenando, através da nossa vida outras pessoas vão passar a servir ao Senhor, através da nossa vida o nome do Senhor ele vai ser cada dia mais glorificado. Através da nossa vida o Senhor ele vai operar e trabalhar na nossa família, em outras vidas que precisam ser libertas. Então o que eu entendo através dessa palavra é que é necessário cada dia mais nós servirmos ao Senhor com alegria, estar cada dia mais sendo gratos ao Senhor, estar cada dia mais reconhecendo o que o Senhor ele fez por nós. É necessário cada dia mais nós estarmos servindo ao Senhor com alegria, estar cada dia mais reconhecendo aquilo que o Senhor ele fez para que nós hoje pudéssemos ter uma chance de alcançar a salvação, para que hoje nós pudéssemos estar servindo ao Senhor, porque como a palavra diz, toda a nação estava já condenada ao inferno, mas por causa do sofrimento que o Senhor Jesus ele passou na cruz, hoje nós podemos dizer que nós podemos alcançar o Senhor, que nós podemos alcançar a salvação. Então que nós viemos cada dia mais servir com alegria, estar cada dia mais
estarmos, como foi falado no começo da pregação, que nós temos que cada dia mais servir com alegria, não estar pensando, não estar com... Glória! Não está somente colocando um sorriso no rosto e achando que nós estamos servindo, mas está cada dia mais servindo, sendo grato ao Senhor, cada dia mais servindo com alegria, servindo a Ele com gratidão, reconhecendo aquilo que o Senhor Ele passou, porque lá em Salmos, capítulo 100, versículo 1, vai dizer que é necessário cada dia mais nós celebrar com júbilo ao Senhor, é necessário cada dia mais nós celebrar na presença do Senhor, cada dia mais nós andarmos servindo ao Senhor, porque foi o Senhor que nos fez povo dele, não fomos nós que se tornamos e fizemos que se tornamos povo do Senhor, mas sim o Senhor, Ele nos fez povo dele, o Senhor, Ele nos fez ovelha de seu pasto. Então é necessário cada dia mais nós agradecermos ao Senhor por Ele ter nos tirado daquele mundo, por Ele ter nos libertado, porque quantas pessoas estão presas, quantas pessoas elas estão ainda presas à mão de Satanás, quantas pessoas ainda estão servindo a Satanás. Nós temos que cada dia mais ser grato ao Senhor, por o Senhor Ele ter nos libertado, por o Senhor Ele ter nos tirado da mão de Satanás, por o Senhor Ele ter nos trazido para a presença dEle. Tem muitas pessoas que estão na presença do Senhor, mas estão o tempo todo reclamando, estão o tempo todo a reclamar por o que o Senhor faz e o que o Senhor não faz, pelos sim, pelos não. Nós temos que estar todo momento sendo grato ao Senhor. Nós temos que cada dia mais estar servindo ao Senhor com gratidão, estar cada dia mais sendo grato ao Senhor, porque Ele não nos deixou lá na mão de Satanás, porque Ele não nos deixou lá no lamaçal do pecado, mas o Senhor Ele escolheu nos libertar, o Senhor Ele nos escolheu nos tirar da mão de Satanás e nos trazer para a presença dEle. Nós temos que cada dia mais ser grato ao Senhor, cada dia mais estar servindo com alegria, estar cada dia mais tendo gratidão ao Senhor e entender que nós temos que servir a cada dia mais só um Deus, cada dia mais estar servindo a um só Deus, porque a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 6, verso 24 vai dizer que nós não temos que servir a dois deuses, nós não temos, ou nós servimos a um Deus, ou nós servimos a outro, porque por mais que nós achamos que podemos servir a dois deuses, nós vamos estar agradando mais e outro nós vamos estar entristecendo mais. E qual nós estamos entristecendo mais? Qual nós estamos agradando? É necessário cada dia mais nós estarmos servindo somente ao Senhor, estar cada dia mais reconhecendo aquilo que o Senhor Ele fez na nossa vida, reconhecendo aquilo que o Senhor Ele fez na nossa vida cada dia mais. Nós temos que cada dia mais estar servindo somente ao Senhor, estar cada dia mais buscando ao Senhor, porque quando nós escolhemos estar cada dia mais buscando ao Senhor, nós estamos reconhecendo que nós só servimos a um só Deus, mas quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor para fazer as nossas vontades, nós estamos reconhecendo que nós não só servimos somente a um Deus, mas estamos servindo a dois. Mas se nós cada dia mais servimos ao Senhor, é necessário cada dia mais nós fazermos somente a vontade do Senhor, estar cada dia mais fazendo aquilo que o Senhor Ele nos ordena fazer, estar cada dia mais servindo ao Senhor com alegria. Nós não temos que deixar de fazer, não temos que deixar de fazer a vontade do Senhor para fazer as nossas vontades, porque tem muitas pessoas que elas vêm para a obra, vêm para os caminhos do Senhor, vêm para a casa do Senhor, mas está o tempo todo fazendo as coisas que não agradam ao Senhor, está tem muitas pessoas, eu já conheci também várias pessoas que elas somente só vêm para a casa do Senhor domingos, só vêm para a casa do Senhor somente um dia, dizem que não precisam estar todos os dias na casa do Senhor,
Mas o que nós entendemos através da palavra, que é necessário cada dia mais nós estarmos cultuando o Senhor, que nós temos que estar cada dia mais, estar todos os dias buscando ao Senhor, estar não somente um dia na igreja, mas sim todos os dias estar buscando ao Senhor, porque essas pessoas, elas falam essas coisas, mas se o Senhor, Ele pensasse como essas pessoas e só desse o fôlego de vida a essas pessoas somente um dia, somente no dia que elas fossem para a igreja, o que essas pessoas ia acontecer com essas pessoas? Elas iam morrer. Por quê? Porque ia somente respirar um dia, somente um dia na semana elas iam respirar, elas iam acabar morrendo, elas não iam viver, elas não iam conseguir fazer as coisas que elas queriam. Então é necessário que cada dia mais nós não venhamos ser como essas pessoas, mas estar cada dia mais buscando ao Senhor, estar cada dia mais se esforçando, a cada dia mais a servir ao Senhor com alegria, estar cada dia mais reconhecendo aquilo que o Senhor Ele fez sobre a nossa vida. Nós não temos que ser como essas pessoas que somente vêm para a casa do Senhor somente uma vez, que acham que não precisam estar todos os dias buscando ao Senhor. Nós temos que, se nós servirmos ao Senhor, é necessário nós estarmos cada dia mais buscando ao Senhor, estar cada dia mais se limpando e passando cada dia mais a servir ao Senhor com alegria, estar cada dia mais fazendo as obras do Senhor, estar cada dia mais seguindo os mandamentos do Senhor, não estar deixando com que as coisas venham nos abater, venham nos tirar dos caminhos do Senhor. É necessário nós estarmos cada dia mais andando nos caminhos do Senhor e vindo e estar servindo cada dia mais o Senhor com alegria, porque a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 vai dizer que em tudo nós temos que dar graça ao Senhor, a Deus. Em tudo nós temos que estar dando graça a Deus. Então o que eu entendo com isso é que quando nós escolhemos cada dia mais servir ao Senhor com alegria, quando nós passamos que nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por algo, é necessário cada dia mais nós dar graças a Deus. É necessário nós estarmos cada dia mais agradecendo ao Senhor, porque Ele está nos está nos deixando passar por isso, para que cada dia mais nós venhamos fortalecer, para que cada dia mais nós venhamos afirmar a nossa fé no Senhor. E então, porque tem muitas pessoas que elas, quando passam por isso, elas começam a murmurar contra o Senhor, elas começam a falar coisas que desagradam ao Senhor, que entristecem o Senhor. Por quê? Porque elas acham que elas que elas, por elas estarem servindo ao Senhor, elas não podem passar por nada, elas não podem ficar doentes, elas não podem passar por nenhuma aflição. Elas têm que sempre estar alegre, elas têm que sempre estar fazendo, sempre estar alegre, elas sempre têm que estar em bonança. Mas nós não temos que ser como essas pessoas. Nós temos que entender que quando o Senhor Ele nos deixa passar por provas, quando o Senhor Ele nos deixa passar por lutas, é para que cada dia mais nós venhamos se fortalecer, para que cada dia mais nós venhamos estar servindo ao Senhor com alegria, que cada dia mais nós venhamos estar fortalecidos no Senhor, nós venhamos estar cada dia mais afirmados no Senhor. Então o que nós venhamos fazer, como a palavra vai nos falar, que em tudo nós temos que dar graça ao Senhor, em tudo nós temos que agradecer ao Senhor. Se o Senhor Ele não nos dar o não, nós temos que agradecer a Ele. Se nós tomamos uma tapada, nós temos que agradecer a Ele. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, nós temos que agradecer a Ele. Em tudo nós temos que agradecer a Ele. Se o Senhor Ele nos concede um trabalho bom, se o Senhor Ele nos abençoa, nós temos que estar agradecendo a Ele. Não somente agradecer ao Senhor na abundância, mas estar em todo o tempo agradecido ao Senhor, estar sendo grato ao Senhor cada dia mais. Aleluia. Porque quanto mais nós somos gratos ao Senhor, quanto mais
deu a salvação. Então é necessário que cada dia mais nós venhamos servir ao Senhor com alegria e estar cada dia mais reconhecendo que nós não merecemos nada, que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor Ele vinha nos abençoar, que nós venhamos cada dia mais servir ao Senhor, porque tem pessoas que elas estão cada dia mais pensando que elas passando por aquilo que elas estiverem passando, que elas não tem que passar aquilo, mas temos que cada dia mais servir ao Senhor com alegria, estar cada dia mais servindo ao Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele passou por muitas situações, Ele passou por muitas coisas por amor de nós, mas temos que estar cada dia mais sendo como o Senhor, está cada dia mais servindo como o Senhor Ele veio e o Senhor serviu, porque o Senhor Jesus, Ele passou por muitas coisas para que hoje nós pudéssemos ser libertos, para que hoje nós pudéssemos estar na presença do Senhor. Nós temos que estar cada dia mais fazendo como os profetas de antigamente, que continuaram a servir ao Senhor em todas as coisas que eles passaram. Eles continuaram a servir ao Senhor, eles continuaram os caminhos do Senhor, eles não deixaram que nada tirassem a fé deles. Muitas pessoas antigamente, e muitas pessoas morreram, muitas pessoas padeceram, mas elas continuaram servindo ao Senhor em todo o tempo. Elas entendiam que se mesmo que elas morressem carnal, elas iam ter uma eternidade com o Senhor. Então elas continuaram a servir ao Senhor com alegria. Elas tinham cada dia mais prazer de servir ao Senhor. Então que nós vimos cada dia mais ser como esses crentes, ser como esses cristãos, de que eles preferiram servir ao Senhor, eles preferiram estar cada dia mais fazendo a vontade do Senhor do que deixar se abalar, porque tem muitas pessoas que elas vêm para os caminhos do Senhor, mas querem andar fazendo aquilo que faziam lá fora. Tem pessoas que elas vêm para o caminho do Senhor, mas elas acham que não precisam tirar as coisas que elas viviam lá fora, as coisas que elas estavam praticando lá fora. Elas acham que somente vir para os caminhos do Senhor, elas vão poder ficar do jeito que elas estavam lá. Mas nós temos que cada dia mais entender que nós temos que cada dia mais servir ao Senhor com alegria, estar cada dia mais tirando aquelas coisas parando de fazer aquelas coisas que nós fazíamos quando estávamos no mundo, quando nós estávamos lá fazendo a vontade de Satanás. Nós temos que cada dia mais estar se limpando das coisas, tirando aquilo que nos impede de servir ao Senhor com alegria. Nós temos que estar cada dia mais não sendo como aquelas pessoas de estar que ficam deixando que vir para o caminho do Senhor, mas querem continuar do jeito que estavam no mundo, querem achar que vir para os caminhos do Senhor e acham que tem que ficar do mesmo jeito, que servir com alegria é somente vir para a igreja, é somente assistir o culto e ir para casa. Mas nós não temos que ser como essas pessoas, nós temos que cada dia mais se aprofundar no Evangelho do Senhor, estar cada dia mais buscando ao Senhor, porque muitas pessoas antigamente, o Senhor operava sobre a vida daquelas pessoas, porque elas escolhiam estar cada dia mais se aprofundando no Senhor. Elas ganhavam muitas sabedorias porque elas estavam todo o tempo buscando ao Senhor. Elas preferiam cada dia mais se limpar das obras da carne e estavam cada dia mais fortalecendo o Espírito. Elas preferiam cada dia mais buscar ao Senhor. Elas preferiam cada dia mais servir ao Senhor com alegria, estar cada dia mais fazendo a vontade do Senhor. Mas tem pessoas que elas vêm para a casa do Senhor, mas não querem parar de fazer as coisas que faziam no mundo. Tem pessoas que elas
Senhor está cada dia mais se limpando das coisas, tirando aquilo que não está nos impedindo de cada dia mais se aproximar do Senhor. Porque servir com alegria, nós temos que estar cada dia mais próximo do Senhor. Nós temos que deixar aquilo que nos afasta do Senhor e estar cada dia mais se aproximando do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que é necessário, que o servo, ele está todo tempo, ele tem que estar todo tempo com o seu Senhor. O servo, ele tem que estar cada dia mais próximo ao Senhor. Então, se nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, se Ele é o nosso Senhor, é necessário cada dia mais nós se aproximar do Senhor. É necessário cada dia mais nós estarmos seguindo ao Senhor. Porque quando nós escolhemos servir ao Senhor, é necessário nós estarmos cada dia mais próximo dEle. É necessário nós estarmos cada dia mais fazendo aquilo que o Senhor Ele nos ordena fazer. Estar cada dia mais seguindo o Senhor. Porque quando um servo, o seu Senhor dá uma ordem, ele cumpre aquela ordem. Quando o seu Senhor ele dá uma ordem para os seus servos, ele cumpre, ele faz conforme o seu Senhor ele falou. Então, se o Deus Todo-Poderoso, se o Senhor Jesus, ele está nos dando a ordem de estar cada dia mais servindo a Ele com alegria, de estar cada dia mais servindo a Ele, fazendo a vontade do Senhor, é necessário cada dia mais nós estarmos cumprindo com a ordem do Senhor. É necessário cada dia mais nós estarmos declarando para o Senhor que Ele é o nosso Senhor e que nós vamos cada dia mais cumprir a vontade do Senhor. Nós temos que estar cada dia mais fazendo com que a ordem do Senhor ela venha a ser cumprida cada dia mais na nossa vida. Porque o Senhor ele está nos dando uma ordem de estar cada dia mais servindo a Ele com alegria. Então que nós venhamos cada dia mais reconhecer ao Senhor, reconhecer que o Senhor ele é o Deus Todo-Poderoso na nossa vida e que nós vamos cada dia mais servir a Ele com alegria. Não deixar as coisas, não ficar fazendo as coisas com má vontade, não estar fazendo as coisas como se fosse desagradável para você. Mesmo até que não seja agradável para a nossa vida, mesmo que não seja agradável para nós, é necessário cada dia mais nós fazermos com alegria. É necessário cada dia mais nós estarmos fazendo a vontade do Senhor, estar cada dia mais reconhecendo que o Senhor ele é o Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida e que se Ele nos der uma ordem de estar cada dia mais servindo com alegria, nós temos cada dia mais a fazer a vontade do Senhor, estar cada dia mais fazendo aquilo que o Senhor ele nos ordenou, estar cada dia mais servindo a Ele com alegria. Nós não temos que somente pensar que nós temos que vir para a casa do Senhor e estar fazendo as coisas que nós queremos fazer a obra do Senhor do jeito que nós queremos, mas sim fazer conforme a vontade do Senhor, conforme aquilo que o Senhor ele nos ordenou. Se o Senhor ele nos ordenou estar na casa do Senhor buscando Ele, nós temos que estar, porque o Senhor ele não quer o mal de nós. O Senhor ele não tem pensamentos maus para a nossa vida. O Senhor ele tem pensamentos bons. O Senhor ele só tem todos os dias pensamentos bons para a nossa vida. Então, tudo aquilo que vir, que Satanás vem colocar sobre a nossa mente, é para nos tirar da obra do Senhor, é para nos afastar, é para nos destruir cada dia mais. Mas que nós venhamos cada dia mais ouvir os pensamentos do Senhor sobre a nossa vida, estar cada dia mais ouvindo a voz do Senhor, porque quanto mais nós ouvimos a voz do Senhor, cada dia mais o Senhor ele vai estar nos fortalecido, cada dia mais o Senhor ele vai estar nos trazendo para perto dele. Nós temos que cada dia mais reconhecer que o Senhor ele é o Deus Todo-Poderoso na nossa vida, e nós não temos que deixar nada nos interromper de servir ao Senhor, amém? Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Amém.